Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e meus irmãos. Nós estamos vivos e há pessoas que, no caso, desencarnaram. Aonde estão esses espíritos? Diriam muitos: eles estão à nossa disposição para nos dar informação e talvez eles queiram fazer contato conosco, dizer como são as coisas do outro lado e como nós devemos agir numa situação A ou numa situação B. Mentira, pura mentira. Todo espírito desencarnado, bom ou mau, de acordo ou em desacordo com a vontade de Cristo, está subordinado à vontade soberana de Cristo e dos anjos que Jesus manda para conduzi-los soberanamente e de modo irresistível aos seus locais de destino. Sim, toda pessoa desencarnada, parente meu, parente seu, apesar de toda opinião contrária, apesar de toda ideologia contrária, apesar desses que dizem saber tudo sobre o mundo espiritual e não sabem nada, apesar de tudo, todos os espíritos desencarnados são conduzidos pelos anjos para um local definitivo. Eles não nos ouvem nem nos veem. Nós não podemos ter contato com eles, nem eles ter contato conosco. Muitas pessoas são enganadas pela chamada consulta aos mortos. E isso é feito num ambiente muitas vezes muito elegante, com um ar de muita sabedoria e de muita espiritualidade. Mas, na verdade, nenhum espírito é consultado, a não ser o espírito enganador. Isso nós temos muito. Espíritos enganadores, anjos caídos, anjos de outras origens, anjos caídos, mentirosos, escarnecedores e debochados, estão a todo momento querendo enganar as pessoas e afastá-las dos propósitos de Deus em suas vidas, afastá-las do Evangelho, afastá-las de Jesus e afastá-las do Espírito Santo de Deus, fazendo com que elas não entendam ou não creiam na obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos aqui alguns exemplos no Evangelho de Mateus, ensinamentos do próprio Jesus em suas parábolas. Temos aqui na parábola do joio, em Mateus capítulo 13, versículo 30, em que Jesus diz: deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, que são anjos: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o ao meu celeiro. Nessa parábola, Jesus diz: haverá juízo, haverá separação. Eu farei essa separação, segundo o meu poder, a minha vontade, o meu critério e a minha soberania. E os anjos que eu vou mandar vão levar uns para um lado e outros para outro lado, segundo um poder irresistível que esses anjos têm. Porque para isso eles foram criados, para servir a mim e para servir a meu Pai. Na explicação da parábola do joio, no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 13, no versículo 39, está escrito: o inimigo que semeou é o diabo, no caso se referindo ao joio.
A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Nenhum espírito pode resistir ao poder dos anjos. Você acha que um homem muito sábio, muito erudito, um espírito dito muito evoluído na face da terra, ao desencarnar, vai escolher a sua vereda? Se ele fica ou se ele vai, ou para onde vai, se para a esquerda ou para a direita? Isso não existe. Os ceifeiros, os anjos do Senhor Jesus, vão determinar soberanamente para onde ele vai. Aí vamos ver se ele realmente vai para um lugar de descanso ou para um local de sofrimento. Na parábola da rede, também ainda no capítulo 13, mas no versículo 49, Jesus também fala a mesma coisa. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E no 50, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus diz que haverá juízo. Juízo significa separação. Aquele Jesus cúmplice e também conivente com os homens e com as heresias que muitos propagam, ele não existe nas escrituras sagradas, porque o que ele diz é justamente o contrário ao que muitos andam dizendo aí em nome de Jesus. Todos os espíritos desencarnados são conduzidos para locais de destino pela soberania de Jesus e pela soberania dos anjos que ele, Jesus, encaminha. Nós temos também aquela célebre parábola do rico e do mendigo no Evangelho de Lucas, capítulo 16, em que também ambos são conduzidos soberanamente pelos anjos. Lucas 16, versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no versículo 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, aonde o Espírito está, seja lugar de desfrute ou lugar de condenação, de lá não pode sair e ninguém pode invocá-lo. O que existe na tentativa de consultar os mortos, entre aspas, é a infiltração de espíritos mentirosos e enganadores. Médios que dizem que incorporam fulano de tal, Beltrano, incorporam diversas castas de demônios, espíritos mentirosos, que são muitas vezes habilidosos. São experientes, porque eles estão na face da terra e sabem do que o homem precisa, o que o homem quer ouvir e o que o homem não quer ouvir. Eles estão aqui há quantos séculos? Eles conhecem todas as cortes, eles conhecem muito da ciência e eles conhecem muito dos hábitos das pessoas, e eles são fantasiosos, mentirosos e são enganadores. E esses que andam confiando em espíritos desencarnados estão, na verdade, dando trela a espíritos mentirosos, a demônios. Nós temos à nossa disposição o Espírito Santo de Deus, o Espírito efetor da vontade de Cristo, o Espírito capacitador do homem e da mulher cristã.
Esse é o Espírito ao qual nós devemos consultar todos os dias, no sentido de leitura da palavra e oração. Esse nos ouve, esse está conosco, e ele é onipresente, onisciente, imanente e transcendente. O Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo também está presente em nós, representado pelo poder do Espírito Santo de Deus, pela virtude do Espírito Santo de Deus, Ruach HaKodesh, ou Hagios Pneumatos. O Espírito Santo de Deus, esse está à nossa disposição, principalmente para o homem e para a mulher convertidos, que creem na obra redentora de Jesus e creem na credibilidade das Escrituras Sagradas. Mas aqueles que não creem, não têm nenhum, nem têm ao outro. Temos também os anjos ministradores da vontade de Cristo, mas esses não estão à nossa disposição. Eles nos servem, nos ajudam e nos protegem segundo a vontade de Cristo. E não podemos lhes prestar culto nem sequer oração, porque eles são criados por Deus como efetores, como ministros de Deus, para a sua soberana vontade. Não são manipuláveis por nós, mas podem interferir sim em nossa vida. Os anjos, o Espírito Santo de Deus, que também representa Jesus. São nesses espíritos que nós temos que crer. A esses espíritos nós devemos dar toda a credibilidade. Agora, a esses espíritos que estão aí desencarnados, que são na verdade anjos caídos, esses são enganadores, mentirosos, escarnecedores. Nenhum espírito pode trazer do outro lado informações para nós, a não ser demônios. E informação de demônio, muitas pessoas gostam e se deliciam isso como sendo uma grande sabedoria, como sendo algo muito inteligente e muito espiritual, e não querem admitir que estão usando os seus corpos para servir a demônios e a ensinamentos de demônios, que se travestem em anjos de luz. Não há dúvida alguma que eles sabem falar, sabem mudar a voz, têm muitas informações, como muitos homens nesse mundo e mulheres também têm muitas informações, e todas elas mentirosas, enganadoras, são cheios de falcatruas e são cheios de heresias. Esses espíritos enganadores estão aí à disposição. Mas eu não tenho nada a ver com eles, nem eles têm nada a ver comigo, porque eles sabem que o meu compromisso, talvez seja o seu compromisso, é com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, e com o Espírito Santo de Deus. Assim, a tentativa de consultar os mortos, a tentativa de invocar espíritos, é um engano muito grande. Mas aos homens que creem nisso, deixa que eles creiam nisso. Deixa que eles ouçam os demônios e eles vão descobrir um dia, muitos descobrem, pelo poder do Evangelho ou pelo poder do Espírito Santo, em que erro estão mergulhados. A tentativa de consultar espíritos é um hábito milenar, muito anterior a Jesus, muito anterior a Abraão, não tem mistério nenhum, são todos espíritos enganadores em todas as épocas.
Que eles sabem se disfarçar, eles sabem. Com voz mansa e tudo mais. Eu perdi um ente querido, a minha esposa, tem mais ou menos 2 meses. Vocês acham que eu estou preocupado em fazer contato com ela e ela comigo? Não. Não importa o deboche ou a crítica que possam fazer, mas a minha esposa está livre da corrupção desse mundo, da corrupção do espírito e da alma dos homens e mulheres mentirosos. Minha esposa não anda por aqui. Ela está livre desse mundo. Ela está com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela ainda em vida dizia: meu esposo, eu sei que eu vou partir e sei para onde eu vou. E ela está realmente com Cristo Jesus. E eu não quero incomodá-la, nem posso incomodá-la. E ela não pode me ver. E essa é a vontade de Deus para nós. Vamos aceitar a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos crer na verdade das Escrituras Sagradas, para nós ficarmos livres de doutrinas de homens enganadores e de doutrinas de demônios, que nós, homens e mulheres cristãos, não aceitamos e não temos a obrigação nenhuma, nem no céu nem na terra, de aceitar as suas falácias, as suas mentiras, que só levam ao engano espiritual e à condenação. A condenação porque todo aquele que tem acesso às palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, dos profetas e dos apóstolos, escarnece e despreza essas palavras para crer em palavras de espíritos desencarnados, estão na verdade dando crédito a demônios, a espíritos escarnecedores. Então, vamos viver a nossa vida, uma vida baseada nas Escrituras Sagradas, amando e respeitando a obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único Espírito que é digno de louvor e a adoração, junto com o Espírito Santo de Deus. Não vamos acreditar em informações ou ensinamentos vindos do outro lado, porque do outro lado não pode vir nada de bom, porque o maravilhoso já veio, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, já esteve conosco, encarnado, o Logos, e nos trouxe todo esse ensinamento. Ensinamento esse que nos livra de toda mentira do homem e de todo engano de Satanás, o pai de toda mentira. Que Deus abençoe você. Creia em Jesus Cristo e na sua obra redentora. Creia no Espírito Santo de Deus e nas Escrituras Sagradas. E tenha uma vida rica perante Deus, em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso soberano e nosso Redentor. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.